O ponto cego é para causar desconforto. Fica quem tem consciência limpa. Talvez o maior engano do nosso tempo seja acreditar que entendemos tudo, quando na verdade só aprendemos a calcular melhor. Essa frase da nossa fonte de hoje me pegou de jeito, porque ela resume uma sensação que eu acho que muita gente conhece. A gente vive num mundo de uma eficiência absurda, com resposta para tudo na ponta dos dedos, e ainda assim parece que falta alguma coisa, um peso, um significado. É sobre esse paradoxo que a gente vai conversar hoje, mergulhando no material chamado O Ponto Cego, que usa as ideias do filósofo Martin Heidegger para investigar essa crise. E é uma investigação e tanto. O que a fonte propõe é que essa sensação de vazio, ela não é um acidente. Pelo contrário, é uma consequência direta da nossa maior obsessão como civilização, a busca por segurança, por uma resposta final, e essa jornada tem um nome, que soa meio acadêmico, mas que é profundamente humano: metafísica. E a nossa missão hoje é entender como essa busca, essa busca incansável por um fundamento para tudo, pode ter criado, ironicamente, um mundo onde tudo funciona, mas pouca coisa de fato importa. Ok, vamos do começo então. A fonte diz que tudo nasce de uma pergunta que é quase infantil, mas que é a mais fundamental de todas. O que sustenta tudo isso? Seja olhando para as estrelas ou, sei lá, para o caos do trânsito, a gente se pergunta: qual é a base? O que está por trás? E esse é o motor da história do pensamento, essa necessidade de um chão firme. Não é só uma curiosidade intelectual, é uma necessidade existencial de não se sentir à deriva. A gente quer uma garantia de que o mundo faz algum sentido, que ele se apoia em algo sólido, e essa coisa sólida já recebeu muitos nomes ao longo dos séculos. A fonte traça uma linha do tempo bem interessante sobre isso. Certo, é como se cada era tivesse a sua própria resposta para essa grande pergunta, né? Exato. Se você voltasse para a Grécia Antiga e perguntasse a Platão, ele diria que o que sustenta tudo são as ideias, as formas perfeitas, eternas. Este mundo que a gente vê seria só uma cópia. Um pouco depois, Aristóteles já diria que não. O fundamento está na substância de cada coisa, na sua essência. Aí, com a Idade Média, a resposta se tornou quase universal no Ocidente. O fundamento é Deus, o criador e mantenedor de tudo. Até aí tudo bem. São respostas grandiosas que colocam o fundamento em algo fora da gente, maior que a gente. Mas aí a coisa muda, né? Na modernidade, com a revolução científica, a gente parece que vira o jogo. Completamente. O fundamento sai do céu e entra na nossa cabeça. Passa a ser a razão humana, a nossa capacidade de duvidar, de pensar logicamente, de criar sistemas. É o famoso penso, logo existo, de Descartes. A garantia passa a ser o nosso próprio intelecto. E isso nos leva aos dias de hoje. A fonte argumenta que a gente também tem um fundamento, mesmo que a gente não o chame assim. E qual seria? A técnica. A crença de que tudo é um problema que pode ser resolvido com o método certo, com o cálculo certo, com a tecnologia certa. Espera um pouco, mas isso não parece um exagero? Comparar a técnica com Deus ou com a razão? A técnica é só uma ferramenta, um meio para um fim. Como um martelo pode ser um fundamento. Essa é a provocação toda. A questão é que a técnica deixou de ser só uma ferramenta. Ela se tornou a nossa visão de mundo. Hoje, a gente acredita, no fundo, que não há problema, seja a fome, a tristeza ou a morte, que não possa ser eventualmente resolvido ou, no mínimo, gerenciado por uma nova tecnologia, um novo algoritmo, a eficiência, a otimização, o controle. Essa é a nossa fé. É para a técnica que a gente corre em busca de segurança, da mesma forma que outras eras correram para Deus ou para a razão. Ela se tornou a nossa metafísica. Nossa, colocando dessa forma, faz sentido. A gente realmente trata a tecnologia como uma força quase redentora. Mas a fonte diz que existe um problema, um erro que se repete em todas essas respostas, de Platão até o nosso amor pela técnica. Qual é esse erro? O erro é sutil, mas é demolidor. Todas essas tentativas, sem exceção, pegam a coisa mais misteriosa e fundamental que existe, o fato de que as coisas são, a própria existência.
e tentam transformá-la numa coisa, num objeto de estudo. Eles pegam o ser com S maiúsculo e tentam colocar numa caixinha. Certo, mas ser com esse maiúsculo soa muito abstrato. Qual a diferença prática, para quem está ouvindo, entre o ser e, sei lá, esta mesa aqui na minha frente, que é uma coisa? Ótima pergunta. Pensa assim. A mesa é uma coisa. Eu posso medir, pesar, descrever a função, dizer de que material ela é feita, eu posso controlar, possuir. O ser, por outro lado, não é uma coisa entre as outras. É o que permite que a mesa, o microfone, eu e você, sejamos em primeiro lugar. É o acontecer da existência. Não é um objeto. É o espaço onde todos os objetos aparecem. Tentar definir o ser é como tentar pegar a luz do sol com uma peneira. Você pode analisar os fótons, mas a experiência da luz, o brilho, escapa. A metafísica sempre tenta pegar o brilho e colocar num pote. Entendi. Então o erro é tratar o mistério da existência como se fosse só mais um item no inventário do universo. Um item que a gente pode definir e, no fim, dominar. Exatamente. E as consequências disso são gigantescas. Porque, a partir do momento em que o mundo inteiro é visto como um conjunto de coisas a serem controladas, tudo muda. Uma floresta deixa de ser uma floresta e vira recurso madeireiro. Um rio deixa de ser um rio e vira potencial hidroelétrico. O mistério vira um problema a ser resolvido, a beleza vira um ativo a ser monetizado, tudo precisa servir para alguma coisa. Se algo não pode ser medido, otimizado ou utilizado, ele simplesmente perde o valor nessa lógica. E se tudo precisa ter uma utilidade, isso me faz pensar em como a gente lida com a religião e a espiritualidade de hoje. Parece que até a fé precisa servir para alguma coisa, seja para conforto pessoal ou como uma arma política. Isso tem a ver com o que a fonte chama de fuga dos deuses. Tem tudo a ver. E esse é um dos conceitos mais mal interpretados de Heidegger. Fuga dos deuses não significa que todo mundo virou ateu. Pelo contrário, o mundo nunca esteve tão cheio de discursos sobre Deus. O ponto é outro, é muito mais profundo. É que o próprio mundo, o nosso dia a dia, perdeu a capacidade de ser um lugar onde o sagrado pode se manifestar de forma genuína. Como assim? O espaço que antes era do mistério, do assombro, foi completamente pavimentado pela lógica da técnica. O sagrado, para aparecer, precisa de uma certa abertura, de um silêncio, sabe? De algo que não seja imediatamente explicável. Mas nós preenchemos todos esses espaços com cálculos, com dados. A fonte dá exemplos ótimos de como, mesmo quando a gente invoca Deus hoje, ele já vem pré-embalado, domesticado. É verdade. Ele aparece como uma explicação temporária para o que a ciência ainda não desvendou, o tal Deus das lacumas. Ou como um coach motivacional cósmico, uma fonte de conforto e bem-estar. Ou de uma forma bem mais perigosa, como uma bandeira ideológica. Uma justificativa para projetos de poder. E, claro, a versão mais moderna, como um produto de consumo. A espiritualidade de prateleira, o retiro de mindfulness que você compra para otimizar a sua performance no trabalho. Em todos esses casos, o divino é reduzido a uma função. Ele está ali para servir a um propósito nosso. Entendo o ponto sobre a espiritualidade de prateleira, mas muita gente diria que a fé dá um conforto genuíno, uma força real num mundo caótico. A fonte está dizendo que essa experiência também é inválida, que é só mais um produto? Não, a crítica não é a experiência individual de conforto, que é totalmente válida. A questão é sobre a estrutura de pensamento que nos cerca. A crítica é que a nossa cultura, dominada pela técnica, só consegue oferecer o divino nesse formato, como algo útil, funcional, que resolve um problema. O que se perdeu foi a dimensão do sagrado que é avassaladora, que não conforta, mas perturba. O Deus que não vem para te acalmar, mas para virar o seu mundo de cabeça para baixo. Esse Deus não tem mais lugar, porque ele não é eficiente. A técnica não precisou matar Deus, ela só tornou o mundo inóspito para ele. E o resultado final dessa trajetória toda é o nosso presente. A gente chegou ao auge do projeto de controle. A fonte tem uma citação sobre isso que é brutal. Nunca tivemos tanto controle, nunca tivemos tantos dados, nunca fomos tão eficientes. E a frase continua. E nunca estivemos tão vazios. Aí está o soco no estômago. É o paradoxo do vazio eficiente.
A máquina funciona com uma perfeição assustadora, sabe? As entregas chegam, as séries rodam, mas o sentimento de que nada disso tem um propósito maior é avassalador. É como otimizar cada segundo da sua rotina. Você ganha 10 minutos, mas se sente mais ansioso. Tudo funcionou, mas a sensação de começar o dia com calma sumiu. Agora multiplica isso pela escala de uma civilização inteira. E é exatamente nesse deserto de sentido que a fonte introduz o conceito mais estranho e desafiador de Heidegger, o último Deus. A primeira coisa que vem à cabeça é um salvador, o retorno de alguma religião, mas o texto insiste que não é nada disso. De jeito nenhum. Se fosse um novo sistema de crenças, uma nova resposta garantida, seria só mais do mesmo. Seria a metafísica de novo com uma nova roupa. O fascinante no termo último Deus é justamente o último. Ele é o último não por ser o fim da linha, mas porque ele vem para quebrar essa própria lógica de buscar um fundamento. Ele não vem para garantir nada. E a característica mais bizarra, segundo a fonte, é que ele não vem para ficar, ele passa. É descrito como um rastro, um aceno, uma perturbação. Um Deus que só passa e não fica. Isso vai contra tudo que a gente entende por fé ou segurança. Qual é o sentido disso? O sentido é quebrar o nosso vício em controle. A nossa mente, treinada por séculos de metafísica, quer agarrar, definir, transformar em dogma. A gente quer possuir a verdade. Mas a fonte adverte. No exato momento em que você tenta capturar e sistematizar esse último Deus, ele já se foi. O próprio ato de tentar controlá-lo é o que o aniquila. Ele só pode existir nessa passagem fugaz. Isso deixa a gente numa posição muito desconfortável. Se não podemos agarrá-lo, se ele não oferece garantia nenhuma, o que resta depois que ele passa? O que sobra dessa experiência? O que resta não é uma nova certeza, mas uma nova possibilidade. Não resta uma coisa, mas um acontecimento. Heidegger usa uma palavra alemã para isso, Ereignis. É difícil de traduzir, mas podemos pensar como um evento que transforma a nossa relação com o mundo. Ok, então o que acontece nesse tal de Ereignis? É uma inversão total da nossa postura padrão. Por um instante, o ser humano deixa de ser o mestre do universo, o centro de tudo que mede e controla. O mundo deixa de ser um estoque de recursos à nossa disposição. E o próprio ser deixa de ser um conceito para ser analisado. A hierarquia entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido, que é a base de todo o pensamento ocidental, simplesmente desmorona. Certo, mas ainda soa um pouco teórico. Dá para trazer isso para uma experiência mais concreta? Esse tal de Ereignis é tipo aquele momento numa trilha no meio do nada que você para de ver as árvores como madeira ou paisagem para foto e por um segundo só sente uma conexão total com a floresta, como se você e ela fossem uma coisa só. É esse tipo de abertura? É a analogia perfeita. É exatamente esse tipo de momento. Não é uma teoria que você entende. É um acontecimento que te atravessa. E note, esse momento não te dá uma resposta sobre o sentido da vida. Ele não resolve seus problemas, mas ele te abre para uma outra forma de existir. Uma forma que não é baseada no domínio e no cálculo. É uma lufada de ar fresco no quarto fechado da técnica. E isso nos traz de volta para o nosso ponto cego. A fonte sugere que o problema talvez não seja a ausência desses momentos, mas a nossa incapacidade de percebê-los. A gente construiu um mundo que é quase a prova de Ereignis. Exatamente. A sua analogia da trilha é ótima, porque é o que a gente faz hoje quando chega num lugar desses. Pega o celular, tira uma foto, posta, vê quantos likes teve. A gente imediatamente transforma a experiência em um dado, em um produto. A nossa tecnologia é desenhada para filtrar exatamente esses momentos de abertura. A fonte termina com uma reflexão matadora sobre isso. Porque o que não pode ser calculado, o algoritmo ignora. E o que o algoritmo ignora, para nós, não aparece. Esse é o nosso ponto cego. Vivemos imersos num sistema que só valida o que é mensurável. Uma perturbação, um aceno, um momento de assombro que não serve a um propósito imediato, que não pode ser convertido em dados,
Ele é simplesmente invisível para a lógica do sistema. E para nós que vivemos dentro dele. E essa é a crise. Nós não estamos mais nem mesmo procurando por um fundamento. Nós estamos tão imersos na lógica do cálculo que nos tornamos incapazes de sequer perceber qualquer coisa que não seja um dado. Estamos cegos para a passagem porque estamos ocupados demais otimizando o caminho. Ok, que jornada. Vamos tentar amarrar isso. A gente partiu daquela pergunta universal por um chão firme, a busca da metafísica, vimos como as respostas ao longo da história, ideias, Deus, razão, sempre cometeram o mesmo erro de tentar encaixotar o mistério da existência. Essa trajetória nos levou à nossa era, a da técnica, onde a obsessão pelo cálculo e pelo controle atingiu seu auge, produzindo um mundo de uma eficiência incrível, mas marcado por um sentimento profundo de vazio. E a partir daí, exploramos uma saída possível, não como uma nova resposta, mas como uma nova postura, a de estar aberto para um último Deus que apenas passa, para um evento, um Aragnes, que não explica, mas abre. E terminamos com a constatação sombria de que o nosso ponto cego tecnológico, nossa obsessão por dados, talvez nos impeça de perceber essas aberturas. O que nos deixa com uma reflexão final, tirada da fonte, para quem nos ouve. Depois de tudo isso, a questão que fica talvez não seja sobre encontrar novas respostas. Talvez a tarefa mais urgente seja reaprender a escutar o silêncio. O que poderíamos ouvir se parássemos de tentar explicar e calcular tudo?